Boa tarde a todos, os presentes no salão e os nossos amigos da internet. Estou hoje como convidado aqui nessa casa maravilhosa. Meu nome é Fernando Silveira Rodrigues e fui convidado hoje para fazer a live com vocês. Então vamos começar com oração, como todas as vezes. Vamos fechando nossos olhos, vamos serenando a nossa mente, agradecendo ao Criador da vida, esse momento maravilhoso que concedeu a nós. Estamos aqui presentes, reunidos em nome de Jesus, esse Pai bondoso que nos chama pelo nome e que até os fios dos nossos cabelos estão contados. Ele nos enviou há mais de 2000 anos atrás, o nosso irmão maior, para nos servir de guia e modelo, que nos trouxe a Boa Nova, onde hoje iremos comentar um pouquinho sobre essa passagem maravilhosa do nosso querido irmão Jesus. E como ele mesmo asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, no meio ele estaria. Então, com certeza, estamos protegidos sob a presença do nosso irmão maior e sobre toda a cúpula espiritual dessa casa que se faz presente. Agradecemos de coração a esses espíritos bondosos que estão aqui presentes, nos amparando e nos dando o apoio necessário para que possamos fazer dessa live ou dessa palestra um momento de luz. Obrigado, queridos amigos espirituais. Estejam conosco agora e sempre. Graças a Deus. Pois bem, o tema escolhido por nós, né? Porque nós somos muitos. Quando a gente fala escolhido por mim, é muita pretensão. Por quê? Geralmente, quando a gente se reúne para falar em nome do Cristo, nós somos amparados. Nós somos amparados por uma tão grande nuvem de testemunha, como diz um santo. Então, quando nós nos propomos a falar no bem, ou falar do amor, com certeza estamos amparados pelos nossos espíritos iluminados. Espíritos amigos, espíritos protetores, que nos apadrinha quando a gente escolhe uma tarefa a fazer, como no meu caso, fazer palestras, né? E também trabalho em algumas casas. Quando nós fazemos isso, a gente como se fica assim, os espíritos nos vê com aquele amor. Eles nos olham assim com um algo mais, uma semente a ser cultivada no jardim do Pai. Ele olha assim e fala, vamos ajudar aquele rapaz a fazer uma palestra boa. Por quê? Não é só a mim, né? Somos todos nós somos muitos. E quando a gente se propõe a falar, como eu já falei, como nós somos amparados, toda a cúpula também da casa espírita, os espíritos amigos, também se propõem nessas tarefas. Porque na realidade, nós nunca estamos sós, em espécie nenhuma. Quando a gente olha os relatos do plano espiritual, quando fala que quando a gente está pretendendo fazer uma coisa, nós somos rodeados de muitas pessoas, até mesmo pensando em fazer o mal. Quando a gente pensa em fazer o mal, começa a aparecer espíritos afins também, obsessores daquela pessoa que a gente quer prejudicar, para ajudar a fermentar, né? A esquentar o caldo. Por isso que é bom a gente sempre, quando começa a vir pensamentos, a gente começar a parar para pensar, quem está pensando? Sou eu ou estão pensando comigo? Quando estamos pensando no bem, podemos falar, graças a Deus estou rodeado de uma multidão de espíritos bons. E quando eu estou pensando mal, eu estou rodeado de quem? Isso é que nós devemos parar um pouquinho para pensar. No caso do tema escolhido hoje, foi a parentela espiritual e a parentela corporal. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Quando Kardec frisa que a verdadeira família é espiritual, que elas são fortes, duradouras, e que elas são a verdadeira família, onde os espíritos afins
se reúne no plano espiritual e podemos até observar no livro Nosso Lar, quando tinha a casa de Lísias, né? Eles tinham casa, tinha uma hierarquia doméstica, mas eles não estavam juntos porque é meu filho ou é minha esposa, não, eles estavam juntos por afinidades. Eles já tiveram na terra como esposo, como cônjuges, e continuaram na vida espiritual. Por quê? Eram espíritos comprometidos no bem. Eles estavam juntos porque eles eram espíritos afins. E tem as outras famílias, que são as famílias corporais, que elas são frágeis como a própria matéria, que muitas vezes elas se desfazem aqui mesmo. A gente pode ver quando desencarnam uma mãe ou um pai, ou quando desencarnam os dois juntos. O que acontece com os filhos? A maioria vai um para cada lado. Muitos não se vê mais, os parentes se dispersam. Isso quando não travam brigas judiciais pelos bens, né? Então, a parentela corporal, ela é muito frágil. Mas só por essa razão não podemos desprezá-la. Por quê? Exemplo, nós escolhemos os nossos pais e muitas vezes nós imploramos para que possamos nascer junto à família. E algumas das vezes nós causamos algum mal para aquela família em encarnações passadas. E quando a gente se reúne para vir na Terra com essas pessoas, é muitas reuniões no plano espiritual, reuniões atrás de reuniões, a mãe é levada junto, né, na hora do sono, para ser apresentada a gente pede desculpa, fala que vai melhorar. Então a gente recebe a indulgência dos pais, né? Fala, vamos dar uma chance para esse rapaz, né? E a gente tem que pensar o seguinte, quando nós estamos aqui na Terra, no corpo físico, o nosso pensamento é um jeito. Quando nós estamos no plano espiritual, o pensamento é totalmente diferente. Talvez um espírito que causou muito mal para mim, quando eu estou no plano espiritual, ele vem pedir perdão e vem pedir uma reconciliação, eu ofereço, eu dou a mão para ele, dou uma chance para ele encarnar comigo. Mas, com o tempo, pode acontecer dos filhos começar a sentir repulsa pelos pais. Ou os pais sentiam a repulsa pelos filhos. Pode acontecer. Mas só por essa razão, nós não devemos nunca deixar de amar nossos pais. Por quê? O próprio Jesus falou que é para honrar vosso pai e vossa mãe. Quando ele falou honrai vosso pai e vossa mãe, ele não quis dizer só respeitar, ele quis dizer alguma coisa a mais. Ou seja, quando é honrar, é você, além de respeitar, você ter aquele respeito pela pessoa. Aí a gente pode olhar e pensar assim, né? Mas você vê aquela mãe lá, ela pega os filhos e põe para vender salgadinho no farol e fica lá tomando bebida, bebendo, né? Essa mãe, a gente tem um monte de adjetivo para falar sobre essa mãe. Mas vamos olhar sobre o olhar espiritual. Uma mãe, para trazer um filho ao mundo, é preciso muita coragem. Por quê? Tem todo um processo, né? É 9 meses carregando o filho. Durante esses 9 meses tem toda a reconciliação entre o espírito e o espírito da mãe, o espírito da família. E quando a criança nasce, ainda tem um ano praticamente totalmente frágil. A criança é frágil bastante. A nossa mãe, se deixar de nos amamentar um dia, a gente morre. A gente volta para o plano espiritual. Se ela deixar de nos dar banho, aquela mamadeirinha, pode parecer, a gente pode falar assim, mas é uma coisa simples. Mas se ela deixar de dar mamadeira 2 vezes, a gente desencarna. É essas horas que a gente tem que agradecer por nós termos uma mãe que, por mais assim omissa que ela foi depois de algum tempo, mas no momento que nós realmente precisávamos se nos manifestar nesse mundo, ela esteve presente. Ela nos amparou, ela passou noites em clara,
às vezes a gente doente, nos levando nas farmácias de madrugada, nos médicos. Tem muita coisa envolvida. Então, a gente deve amar os nossos pais, mesmo sabendo, né, que talvez eles não foram tão bons conosco. Mas só pelo fato dele ter permitido que nós nos manifestasse nesse mundo, já é uma grande bênção. Então, mesmo se os filhos, que agora é moda, né, os filhos falar que odeiam os pais, né, não gostam dos pais, né, parar um pouquinho para pensar sobre esse assunto. E se ele não tivesse nos dado aquela mamadeira, né? Se ele não tivesse nos trocado, nos dado remédio, nós estaríamos aqui? E se eles não tivessem nos aceitado como pai, como filho, nós estaríamos aqui? Então, é um ato de a gente olhar com um pouquinho mais de carinho. Se a gente começar a olhar pelo lado simplesmente corporal, a gente começa a desacreditar do próprio mundo. Uma vez eu encontrei uma pessoa que ela teve virou titia, né? Aí eu brinquei com ela, nossa, virou titia, chegou a criança. Ela falou, a criança é bom no braço dos outros, porque para mim eu jamais teria um filho. Aí eu olhei e falei para ela, poxa, ainda bem que sua mãe não pensou desse caso quando eu tirei. Aí ela olhou e falou, não, mas na minha época era diferente. Na minha época não tinha tanto crime como tem hoje. Na minha época não tinha tanto roubo, né? Não tinha tanta barbaridade como tem hoje. Né? Aí eu perguntei para ela, mas em que época você está falando? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, os governos foram todos tiranos. A gente só não sabia, mas eles eram. Existia uma polícia muito severa, que nem perguntava nem nada, pegava e te jogava no rio, não queria saber quem era você. Então, é você que está, igual eu falei para ela, é você que não sabia o que acontecia, ou agora você está sabendo demais? Né? Ela parou para pensar e pegou e foi embora. Mas ali eu deixei uma pontinha de dúvida nela. Por quê? Às vezes nós pensamos que o mundo está perdido, que as coisas estão difíceis. É difícil ter um filho hoje em dia. Mas os nossos pais, eles tinham o mínimo 10. Eu mesmo fui o número 9. E olha, eu vim saber o que era chinelo, eu já tinha 5 anos de idade. Comida era coletivo, né? Era aquele pratinho por ali e só aquilo mesmo. Não tinha opções. Como hoje, eu vejo as crianças, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu fico olhando e falo, meu Deus, que benção poder escolher, né? Então, a nossa época foi épocas difíceis, foi muito difíceis. E nós tínhamos ainda, para melhorar, as doenças de infância. Nós tínhamos sarna, catapora, sarampo, cachumba, paralisia infantil, tinha um monte de coisas que eram terríveis. Era poucas, não tinha pré-natal, poucas pessoas sobreviviam. A média era eu vi um estudo a última vez, tinha uma taxa de mortalidade infantil altíssima, por falta de informações dos pais, pelos excessos pelas epidemias, por vermes, porque nós não tínhamos muita opção de higiene. Não é que nós éramos porcos, é que a gente não tinha a informação que nós temos hoje. Então, eu lembro que eu vivia na farmácia tomando remédio para verme. Tinha umas lombrigas que, pelo amor de Deus. Então, aquela época era boa. Os nossos berços mesmo eram feitos com tinta altamente tóxica. Hoje a gente nem pensa em colocar isso aí perto de um filho. Mas nós ficava até lambendo aquilo lá, roendo tudo. E sobrevivemos. A maioria de nós hoje somos sobreviventes daquela época. E nós passamos por épocas terríveis. Hoje não. Hoje temos todas as vacinas, temos uma tecnologia, temos uma informação. Uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que um rei da Idade Média, segundo Leandro Carnal. Ele falando que uma criança de hoje está até superativa, porque é bombardeada constantemente de muita informação
e pouco divertimento. Então eles acabam ficando superativos, acelerados. Então, na realidade, se nós começarmos a ver por esse ponto de vista, as coisas não estão tão ruins assim. Hoje nós temos meios de transporte maravilhosos. Nossa, eu lembro quando eu pegava um ônibus, era só quando eu estava doente. Porque geralmente eu ia de burro, ou de carroça. Tinha uma charretinha do velho lá, do homem que carregava leite, geralmente a gente ia nela. Hoje tem táxi, Uber, tem um monte de coisa. E as pessoas falam que o mundo está difícil. O mundo pode estar difícil sim, mas é de acordo com o ponto de vista. Temos pandemia. Nossa, vocês viram a pandemia que está tendo agora? Foi difícil, né? Mas a gripe espanhola matou muito mais gente, por falta de informação. A peste negra, então, nem se fala. Se nós formos remontar um pouquinho para trás, foram épocas terríveis. Então, hoje nós estamos muito bem. Nós jamais podemos culpar os nossos pais por qualquer coisa. Por quê? Só pelo fato deles nos ter dado a vida, já foi um presente de Deus. Porque a fila da reencarnação está muito grande lá no plano espiritual. Para nós conseguirmos hoje mães que se habilitam a ter filhos, é muito difícil. A maioria dos casais querem ter 2, 1 filho. Então a porta da reencarnação está difícil de voltar. E é nessa razão que a gente deve pensar. Quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meus irmãos? Como perguntou Jesus. Essa passagem conta que Jesus estava fazendo numa reunião junto com os apóstolos e começou a chegar bastante gente. E os irmãos de Jesus, sabendo que ele estava lá, e a própria Maria de Nazaré também, porque a gente deve pensar na Maria como uma mãe que pensa, nossa, as pessoas querem pegar Jesus para matá-lo. Então, vamos junto, né? Vem com a parentela de Jesus, com os irmãos, né? E a parentela de Jesus em si é um pouco debatida no meio espírita, né? Porque, segundo algumas fontes, Jesus não teve irmãos consanguíneos. Ele, por exemplo, naquela época, o primo, o tio, era considerado irmãos. Até mesmo quando batizava, mudava os nomes, mas a cúpula familiar era todos irmãos. Então, quando o apóstolo pegou e falou assim, os seus irmãos estão aí e querem conversar com você. Aí ele pegou, olhou assim e falou para Jesus, ele era muito didático, né? E aquele momento, ele percebeu que ele podia fazer ali um ponto de interrogação para dar um ensinamento para cada uma das pessoas. Aí ele pegou e falou, mas quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? O meu pai, minha mãe e meus irmãos estão aqui. É aquele que faz a vontade do pai. Aqueles que fazem a vontade do meu pai é minha mãe, meu pai e meus irmãos. Ou seja, ele reforçou aí que a verdadeira família é a família espiritual. Não que ele quis rejeitar os irmãos consanguíneos. Não, ele quis simplesmente dar uma lição naquele momento. E ele falando que a verdadeira família espiritual, aí nós voltamos ao Evangelho, ao Nosso Lar, né? Psicografado por Chico Xavier, no livro Nosso Lar. Quando a família de Lísara estavam todos reunidos, né? Aí uma hora ele falou assim, em breve eu vou voltar para a Terra. Aí, segundo André Luiz, falou que ele estava diante agora de um paradigma, que ele, quando lá na Terra, ele via as pessoas quando desencarnavam, os parentes chorar. Aqui não, aqui ele estava vendo quando as pessoas iam encarnar, as pessoas choravam. Olha que interessante. Então, as provas na vida são muito mais difíceis. E aqui na Terra nós temos a ilusão do corpo, né? A gente fica pensando que o corpo, nós somos corpos. E às vezes, quando chega na hora do desencarne, né, de algum ente querido, a gente fica sofrendo, fala, nossa... Aí começa a vir aquelas visões das antigas religiões, né, dos infernos, das penas eternas. Teve uma vez que, eu lembro quando meu pai desencarnou,
A minha irmã estava desesperada, né? Ela chegou para mim e falou, Fernando, mas para onde meu pai vai? Quem sabe, né? É onde a mente dele está, né? Onde o coração dele está. Ah, mas ele não era tão bom, né? Falei para ela, mas quem é bom? Quem é bom? Segundo Jesus, bom é só o Pai. Nem Jesus falou que ele era bom. Ele era mestre. Ele não falou que ele era bom. Ele falou, bom é só o Pai que está no céu. Aqui na Terra é muito difícil ficar aqui. Nós temos o corpo para manter, temos a ilusão, as sensações do frio, da fome, temos o medo da velhice, o medo de ficar doente, desamparado. Nós passamos épocas terríveis na Terra. E muitas vezes, nessas tribulações da vida, às vezes, dependendo da situação que a gente nasceu, do meio de vida que nós temos, a gente aprende que a única defesa que a gente tem é, às vezes, a gente parecer mal. A gente parecer mal é a única defesa que a gente aprende para poder passar por essa vida. Mas, quando chegar no plano espiritual, às vezes a gente vai perceber que a pessoa não era mal, ela era apenas mal compreendida. Era apenas, por exemplo, igual meu pai, ele era negro, né? Em 1940. O avô dele era escravo. Imagina quanto uma pessoa dessa passou na vida. Quantas tribulações, né? Quantos vexames, quantas vezes foi maltratada. Aí, como a gente pode julgar uma pessoa assim? Por exemplo, uma criança que foi jogada na rua desde pequeno, aprendendo todo tipo de vícios, aprendendo com os especialistas na arte dos crimes, ela se torna um bandido, né? Na nossa visão. Segundo, os materialistas já falam o quê? Bandido bom é bandido morto, né? Vai tarde já, porque tinha que ter ido antes, né? O que levou aquela criatura da época que nasceu, os exemplos que ela teve, até chegar naquele tempo? Quem sou eu para julgar? Será que se eu tivesse na mesma posição, eu não faria a mesma coisa? Então, na hora de julgar, principalmente os nossos entes queridos, os mais próximos, o bom mesmo é a gente se colocar no lugar dele. A gente começar a entrar assim e falar, e se tivesse acontecido comigo, o que eu faria? Nós somos muito indulgentes para conosco, mas severo com os nossos parentes. Principalmente aqueles que estão junto na nossa caminhada, porque a gente conhece os defeitos melhor, né? Quando qualquer coisinha a gente já fala, mas aquele não tem jeito, aquele é assim, é assim. A gente tem liberdade no falar, a gente não tem liberdade no expressar. E a gente nunca pensa que antes da liberdade, a gente tem que ter uma palavra chamada empatia. A gente tem que começar, antes de falar, o que eu for falar vai ser bom para o ouvido da pessoa? Ela está preparada para aquilo? Então, o ideal é eu não falar, então. Se eu não posso falar nada de bom, que eu não fale mal. Que eu use a boca só para falar o bem, só para elogiar. Por quê? Pode ser o espírito passando por épocas difíceis hoje. Mas quem garante que ele não é um parente espiritual meu longínquo, que às vezes se perdeu ao meio do caminho e agora está junto na nossa jornada, junto conosco, para tentar se melhorar através dos nossos exemplos? Quem garante que não pode acontecer isso? Então, o julgamento em si é muito fácil quando sai da nossa boca. Mas quando é a gente que está sendo julgado, aí muda um pouquinho, a expressão já muda um pouquinho, não é verdade? Então, quando nós estamos juntos na caminhada com os nossos amigos espirituais, temporariamente encarnados no planeta junto conosco, a melhor maneira de conviver melhor nesse planeta, melhor no planeta e junto com eles, é tentar ser mais simpático da melhor forma possível. Evitar julgamentos, porque quem somos nós também para julgar, não é verdade? Com o mesmo peso que pesamos, seremos pesados, né? Então, a parentelas espirituais, a nossa parentela espiritual, muitos deles
estão conosco como espíritos simpáticos. Alguns podem ser até anjo guardião, mas alguns também podem ser aqueles que tropeçaram ao longo do caminho, que estão junto na jornada com a gente. Às vezes a gente olha assim, cheio de vícios, com problemas psicológicos, às vezes até com demência, né? Mas eles estão caminhando. Então, é nessas horas que nós devemos reforçar os laços de família. Aprender sempre a ter uma palavra amiga, sempre ter um olhar mais complacente com as pessoas. E sempre, né, repetindo, sempre pensando, e se eu estivesse no lugar dele, né? Como eu queria ser tratado? Ele está errado, mas por que ele está errado? Talvez foi até nós mesmos que causamos o erro. Tem uma história bem interessante de um homem que ele era extremamente avarento. Ele era avarento, a família dele quase passava fome, porque ele levava todo mundo na rédea curta, né? A geladeira tudo com cadeado, o dinheiro bem contadinho, tudo contado, mas ele era um muquirana daquele miserável de dar dó mesmo. Nem roupa não comprava para ele, usava as piores roupas que existiam. E obrigava a família também, né? Se quisesse que eu desse, tem que ser as piores roupas. E foi passando o tempo, e apareceu uma criança. Ele teve uma neta, que foi por uma produção independente, né? Como dizem hoje. Foi para a produção independente, chegou um neto. E esse homem olhou para o neto, nossa, ele dava tudo para ele, de bem e de melhor. Tudo que ele queria, ele só pensava no neto. Pagou faculdade para ele, comprava tudo de bom e do melhor para ele, né? E os irmãos, né? E os filhos dele, tudo olhava para ele e falava, nossa, mas nós nunca tivemos nada, agora chega esse daí que nem legítimo não é, e ele está dando tudo para essa criança. E qual foi a surpresa quando essa pessoa desencarnou? Ele deixou a herança inteirinha para a criança. E os filhos ficaram horrorizados, né? Aí foram até Chico Xavier, tem a história de Chico Xavier essa daí. Foram até Chico Xavier. Eles eram espíritas, né? E pensaram, pela lei a gente pode pegar o dinheiro de volta. Mas vamos consultar, né? Chico Xavier. Aí o Chico Xavier pegou e falou que esse homem, numa encarnação passada, ele roubou essa pessoa. Ele pegou todo o dinheiro dessa pessoa e fugiu. Ele era contador, pegou todo o dinheiro e fugiu. E ficou rico, né? E essa pessoa pegou e morreu na míngua, morreu na miséria e com extremo ódio dele. E ele passou várias encarnações sofrendo por isso, porque aonde ele ia, esse espírito chegava vingativo, fazia de tudo, até matar a pessoa. Aí houve uma época que ele foi atrás do obsessor e pediu perdão. E falou que se ele perdoasse, ele ia conseguir o dinheiro e iria pagar cada centavo para ele. Todo o dinheiro que ele conseguisse na reencarnação, ele ia dar para ele, né? Aí foi o que aconteceu. Quando ele conseguiu juntar todo o dinheiro, esse rapaz chegou e herdou todo o dinheiro que ele tinha roubado dele. Olha só que interessante. Então, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla do que o que a gente vê na Terra. O ideal mesmo é a gente ter o guia e modelo. Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Então, quando a gente começar a olhar assim com segundas intenções, a gente tem que pensar, mas e se fosse Jesus, o que ele faria? Né? E mais uma coisa, só para a gente encerrar. Quando nós viemos na Terra, amparado pelos nossos pais, entendeu? E às vezes até tutelado pelos nossos irmãos, alguns deles, como eu falei, pode ter sido espíritos, às vezes, que nós causamos mal a ele. Por isso aquela diversidade com os irmãos. Né? Mas, se nós conseguirmos, nessa encarnação, manter um hábito saudável e fazendo o possível para amar os nossos irmãos, enquanto ele está caminhando junto conosco, se nós fazemos o possível para caminhar junto com eles, talvez nós pouparemos dezenas de reencarnações de sofrimento.
porque nós estamos numa época, no momento exato, com aquele irmão mais difícil junto conosco, para reconciliar com ele. E o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar a toalha e falar, não, vamos deixar para outra encarnação? Não. Vamos agora, nesse momento, né? Aproveitar que eles estão na mesma caminhada junto conosco. Fortalecer ainda mais esses laços de família. Fortalecer essa união entre espíritos. Talvez nós podemos ganhar uma alma querida e que vai ser muito cara na outra encarnação para nós. Talvez, pode ser até nós mesmos que iremos precisar do amparo deles na próxima encarnação. Porque quem de nós podemos dizer que nós somos 100% bons? Será que nós não fizemos mal para ninguém mesmo? Talvez nós precisaremos desses irmãos. Então, o ideal mesmo, o que Jesus sempre orientou, é reconciliar com os irmãos, enquanto ele está no caminho. Né? Fazer o máximo possível. É isso que eu vim trazer para nós hoje. Nessa live que eu fui convidado, eu pensei, o que eu vou fazer para chegar no ouvido de cada uma das pessoas que estão do outro lado da tela, ou as pessoas que estão aqui no salão, para que eles possam chegar em casa, não chegar em casa apavorado e tentar abraçar todo mundo, que eles vão pensar que você está doido. Né? Mas simplesmente olhar assim, com um sorriso, na hora de sair, tchau, boa noite, bom dia, pequenos atos, pequenos gestos. É só isso, não precisamos de muita coisa não, é pouquinho, gestos significantes, tá bom? Obrigado por vocês terem me ouvido, eu agradeço de coração. Boa noite a todos. E vamos juntos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, Mestre, nosso modelo e guia, aos benfeitores desta casa, que nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho. Agradecer ao Fernando pela exposição da noite, muito gratificante para nossas reflexões, nosso aprendizado. E agora eu convido a todos, os que estão aqui presentes, os que estão em seus lares nos ouvindo, para que enviemos nossas melhores vibrações, nossos melhores fluidos, com muito amor, pedindo ao Pai, pedindo a Jesus, que leve aos que estejam mais necessitados, aos que estejam aflitos, enfermos, desesperados, aos países assolados pelas guerras, pela pandemia. Enfim, Mestre Jesus, que as vossas falanges de amor e do bem possam levar onde o Pai designar estas nossas humildes vibrações de amor. E agora, eu convido a todos a nos reunirmos em torno do passe, confiantes, não pensar nos problemas. Vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre. Vamos abrir nosso coração e nossa mente para que esse Mestre, através das mãos benfeitoras dos passistas espirituais, nos envolva cada um aqui presente, a cada um em seus lares, que estejam em sintonia com Jesus, nosso Mestre do amor. Então mentalizemos esses irmãos nos envolvendo, transmitindo os fluidos auridos deles próprios, da natureza, enriquecendo nossos centros de força, todos os centros perispirituais, e transferindo para o corpo físico essas energias salutares, para que sigamos com energia boa para as atividades, para os nossos afazeres do dia a dia, para as tarefas que nos são inerentes nesta jornada reencarnatória. E assim, benfeitores amigos, na certeza da vossa assistência, do vosso amor e da presença de Jesus, uma vez mais, damos graças a Deus, a vós, Mestre querido, e a toda a falange de benfeitores que sempre estão conosco
nos amam e aguardam a nossa melhoria, a nossa caminhada com Jesus. Despeçam-nos, benfeitores, na vossa paz. Que assim seja, com a graça de Deus.